É curioso que esse tipo de mensagem que capta e captura a indignação, a revolta de milhões de brasileiros, né? Ela está cada vez mais se espalhando, percolando. Hoje nós tivemos, e aí eu já quero trazer esse assunto à pauta, nós tivemos aí o governador Tranca-Rua de São Paulo, o estado mais próspero, mais rico do país, a locomotiva do PIB, né? E que está em disputa só de olho em 2022, isso não consegue nem mais esconder, né? Nós vimos o governador João Dória trancar o Estado mais uma vez, quer dizer, fecha na véspera de Natal comércio, bares, restaurantes, por conta da tal faixa vermelha que não tem nada de científico, e vai para Miami. Né, vai para Miami. Então, nós temos aqui a notícia, eu acordei com essa notícia hoje, da Revista Oeste, né, que ele foi para Miami. A repercussão foi horrorosa, eu espero ter contribuído um pouquinho, porque eu gravei um vídeo que já tinha também viralizado, e muitos outros mostraram essa indignação. E aí, né, eis que nós temos a notícia, bom, ele foi visto no aeroporto, tiraram fotografia dele no aeroporto, né, sempre muito bem arrumado, né, ele está sempre muito chique, né, ele está sempre muito refinado, muito chique, é um sujeito chique. E aí o que acontece, né? O humorista, por exemplo, Danilo Gentili, que também é um sujeito que eu tenho minhas divergências, mas tenho que admitir essa virtude que eu reconheço no senhor, ele é um cara corajoso, ele partiu aqui para quase a incitação também, né? Falou, ó, deixa a gente trancado, né, com os craqueiros, porque São Paulo está pegando fogo lá, esse negócio de violência e tudo, e vai para Miami, não quero nem dizer o que ele foi fazer aqui, né, não é o caso, mas falou que só vai começar a ter reação quando as pessoas pegarem os políticos, né, de paulada. Então, as pessoas estão perdendo a linha. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, incitar esse tipo de reação, eu quero crer que nós temos saídas institucionais, mas eu estou querendo avalizar o fenômeno Búzios, essa questão de hashtag Ucraniza Brasil, uma referência ao que aconteceu na Ucrânia, que tem um documentário muito bom na Netflix, Winter on Fire, que mostra como a turma foi para a rua impedir que a sua soberania nacional fosse rasgada pelos globalistas. Então, nós estamos vivendo esse clima de tensão. Né? Onde é que isso vai acabar, Roberto Jefferson? Onde é que isso vai acabar? Na bala, não tem saída mais. Não termina democraticamente. Quem assistiu o Rodrigo Maia levar 10 minutos da Globo News com aquela pose de grande homem, de grande figura, conspirando abertamente contra o governo, impedindo o governo de governar, conspirando junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal, não há mais diálogo para isso. E é tudo por causa do biquinho seco. Não tem corrupção. O que leva esses cidadãos a agirem dessa maneira radical contra o governo do presidente Bolsonaro é que está todo mundo de biquinho seco, falta dinheiro. Eles estão desesperados, não tem dinheiro. O homem não abre o dinheiro para eles. Eles não têm de onde tirar vantagem. E eu quero até te contar um fenômeno. Amor, que dia que nós chegamos da Bahia? Sexta-feira? Ou sábado? Sábado de manhã, eu passei 4 dias na Bahia, no sul da Bahia, lá em Ilhéus, Itabuna, discutindo ali com os plantadores de cacau, a dívida do cacaueiro, o problema da CEPLAC, e conversando com vários grupos, as invasões por índios que foram feitas das lavouras de cacau. Eu aprendi que não há coronel do cacau. Eu achava que era um negócio de coronéis. São cabos e sargentos. As propriedades têm 20 hectares, 30 hectares. A maior, 80% das propriedades do sul da Bahia, plantadoras de cacau, são de 30 hectares. É menos do que um alqueire. Um alqueire, aqui no estado do Rio, o Alqueirão, tem 48.400 metros quadrados. Não é? Então, são 48 hectares. Lá são 30 hectares, é menos do que um alqueirão. E eu me surpreendi com essa informação, fui conversar achando que ia lidar com grupos de milionários, homens humildes, e que devem aí dinheiro ao governo federal, porque o PT, agentes do PT infiltrados na CEPLAC, pegaram em Roraima aquela praga da vassoura de bruxa, levaram na mala
e adoeceram as árvores de cacau lá no sul da Bahia, dando um grave prejuízo à lavoura da classe média, média e baixa de plantadores de cacau na Bahia. Mas são 2.700 plantadores. Eu penso que dá para conversar com o presidente Bolsonaro para se chegar a uma conclusão. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós pousamos no aeroporto, sábado, eram mais 11 horas da manhã, que eu peguei um táxi para ir para casa, pararam assim 4 carros em comitiva, carros pretos, assim, atravessaram na frente ali do ponto de táxi do aeroporto Santos Dumont, salta uma gazela mascarada, saltitante, correndo, disparado. Era o Dória, com vários seguranças com arma na mão, sai correndo para tomar um jatinho particular para São Paulo. O que essa figura estava fazendo sexta-feira aqui no Rio? Aí começou a aparecer Coronavac, como é o Coronavac, como é o nome essa vacina? Coronavac. Que está atrasado, hein? Que está atrasado. Eles não estão querendo explicar, não. Mais uma vez adiaram, né, os resultados. Sim, mas já está sendo vendido em camelô no Rio. Eu sei, eu sei. Essa produção está sendo escoada via camelô. Porque ele não conseguiu cumprir o acerto que fez com a China e nem vai cumprir, porque essa vacina não passa. Se não passou para o chinês, não passou para o europeu, não vai passar para o brasileiro. O presidente já disse, se não tiver autorização da Anvisa, não vão vacinar com essa vacina ninguém aqui no Brasil. Mas você precisava ver o pânico de levar uma vacina. Eu peguei e gritei, fala, boneca! Fala, docinho! E a minha mulher, que isso, meu filho? Eu digo, eu não aguento assistir a essa cena em silêncio. Não, é porque, assim, eu acho que o governador João Dória tinha que sair do armário em relação ao autoritarismo chinês que ele guarda dentro do coraçãozinho dele. Para deixar claro, eu estou falando disso, né? Se São Paulo fosse um país, era o 10º pior em termos de morte por milhão de habitantes. Ao mesmo tempo, Roberto, ele diz que foi bem sucedido nas medidas que adotou e que o presidente Bolsonaro é o grande responsável pelos óbitos. Ou seja, São Paulo é o pior estado, ou um dos piores estados do país. Se fosse uma nação, seria a 10ª pior, ali pau a pau com a Argentina, que tem um governo de esquerda que fez o lockdown, isolacionista que nem ele, né? E, ao mesmo tempo, ele, como governador, é um exemplo de gestão na pandemia. Não dá para entender, a conta não fecha, é muita incoerência para minha cabeça, né? Qual é a sua análise em relação a essa pandemia? Aqui nos Estados Unidos eu vi o uso, a politização, o uso político da pandemia desde o começo, com essas mesmas incoerências. O governador de Nova York, o Andrew Cuomo, é um democrata amiguinho da mídia, é o pior estado do país, e não obstante, ele era o homem da ciência, preocupado com as vidas, enquanto que o Trump, que fez tudo que era possível dentro do governo federal, era tratado como negacionista, esses termos que eles usam. E meio que deu certo, houve um desgaste, acho que teve que ter alguma fraude aí, esse esquema de dezenas de milhões de votos por correio, tudo muito suspeito, mas o Trump perdeu, né? Estão usando a pandemia no Brasil para esse desgaste do governo federal? Essa é a sua análise? Como é que fica para 2022? Foi. E você lembra, no início, em abril, que o ministro Marco Aurélio foi quem deu um despacho proibindo o presidente Bolsonaro de agir. Porque é piramidal o sistema de saúde no Brasil. Sistema único, comando central, estados e municípios. Ele amarrou as mãos do Bolsonaro e disse, você só pode passar o cheque. Você não pode dizer nem sobre isolamento, nem pode dizer sobre tratamento. Porque o Bolsonaro já vinha naquela tônica da hidroxicloroquina, da azitromicina, da ivermectina, a mesma coisa que o Trump dizia na América, um tratamento barato. Mas aí proibiram o presidente de agir, de dizer qual era o protocolo, de dizer qual era o tipo de comportamento social que a sociedade devia ter, se ficava em casa, se ia para a rua, se usava máscara, se não usava máscara. Ficou tudo concentrado na mão dos governadores.
E eles foram liderados pelo Dória. O Dória liderou esse movimento de secessão, quase uma secessão o Dória fez no Brasil. Ele fez a insurreição dos governadores contra a figura do presidente da República. Eu me lembro dele dizer, se ele fizer um decreto liberando para o trabalho, liberando para a escola, eu não cumpro, eu não aceito o decreto desse genocida, quando o genocida é o Dória. Ele é que está fazendo uma política genocida, porque vai matar de fome a cidade e o estado de São Paulo. Você dizia de locomotiva, o carro-chefe da economia nacional. Você imagina, ele está conseguindo paralisar São Paulo, jogar embaixo o preço dos ativos das empresas de São Paulo, tanto públicas como privadas, para vender para a China. Ele montou um escritório de corretagem. Tem um humorista que imita, ele diz, em Xangai, na China, em Xangai, como ele diz, Xangai, na China, e está vendendo barato o Brasil para a China, fazendo negócio na China. Por isso é que, quando você diz que ele é candidato a presidente da República, eu não acredito. Ele não passa no Brasil. Ele não terá chance de disputar a eleição. E o Trump perdeu porque foi roubado nos Estados Unidos. E essas eleições concentradas no Tribunal Superior Eleitoral, elas cheiram fraude. Tudo que é único, tudo que é centralizado, tudo que é feito de maneira fechada é corrupto. Então, se fecharam as informações em Brasília, a finalização dos mapas e a divulgação em Brasília do Tribunal Superior Eleitoral, fizeram um teste agora em São Paulo, onde 3 homens de esquerda chegam à frente de nenhum candidato conservador, o que é uma piada, é uma blague. Não é? Você tem o França, você tem o Covas e você tem o Boulos, e não tem nenhum conservador, não dá para acreditar nessa apuração. Já é o presságio, já é o prenúncio, já é o exórdio do que nós vamos ver na eleição de 2022. Se não tiver o voto impresso, será uma grande roubalheira no Brasil contra a eleição de barbada do presidente Bolsonaro. Se o candidato contra ele for essa gazela de São Paulo que você botou aí com essa echarpe cor-de-rosa, você já tirou essa foto do ar, mas eu dei gargalhada. Se for essa gazela de São Paulo com aquela echarpe cor-de-rosa no pescoço, é 3-1. Perde de 3-1 a eleição. 3-1. Presidente, o Dória, então, é o grande negócio da China. Essa é a conclusão.